Tá vendo? Sempre o inimigo tem procurado destruir. Então, o inimigo, desde a Eva lá, no Éden, que ele quer destruir tudo. Agora, quem não reconhece isso, ainda hoje eu falei para uma pessoa, é o inimigo. Aí ela falou, não, não é inimigo. Eu falei, é o inimigo lá no Éden, porque é o lado carnal. Qualquer pessoa que nasceu de novo, ela está contaminada. O nenenzinho bonitinho, que você vai falar que ele é puro, espiritualmente não é. Ele nasceu com a lampadazinha dele espiritual apagada. Ele é carne e osso, então ele é filho de Adão e Eva. Se ele não nascer de novo, se os pais não nascerem de novo e invocarem o filho a nascer de novo, essa criança muito bonitinha, ela é filha da ira, não é filha de Deus. Agora aí vão em algumas igrejas, né, algumas denominações religiosas, que dizem que vão batizar a pessoa para ela ser filho de Deus. Eu também já entrei nessa e hoje, com base em quem sabe mais, que são os preletores que a gente traz aqui, a gente sabe que isso é engodo. Né? Não é jogar água no corpo da pessoa lá, dar uma afogadinha na pessoa, que é o batismo. O batismo é espiritual, é o batismo no corpo de Cristo. É espiritual, não tem nada a ver com a aguinha. Agora, o importante é ser batizado em Cristo. Isso é espiritual. Se você quiser fazer uma ligação com a água, porque o batismo em Cristo aconteceu, tudo bem. Mas o que é importante é o espiritual. E por último, oração. Oração, se você estuda o assunto da oração a partir de Gênesis, você vai ver que a oração da Bíblia ela tem uma conotação singular. A oração tem muito mais a ver com falar de Deus em nós e a nós do que o nosso falar a Ele. E quando você estuda dessa forma, você vai descobrir que a oração é a nossa mais profunda comunhão com Deus. Oração, Tá vendo? Oração é comunhão com Deus. Oração é comunhão com Deus. Não é você falar. Falar não quer dizer que você está tendo comunhão com Deus. Você tem que falar depois que você nasceu de novo, depois que sua lâmpada acendeu, depois que seu espírito vivificou. Aí você fala com Deus. Porque falar com Deus é mais importante ouvir Deus do que falar com Deus. Porque a pessoa fala, vou orar. O que as religiões levam? Orar significa que eu vou pedir alguma coisa. Eu vou pedir uma bicicleta, eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo, eu vou pedir para salvar a vida do outro, eu vou pedir. Pô, como você vai pedir para Deus salvar a vida do outro se o próprio Deus não quer que o outro tenha a vida? Deus quer que as pessoas procurem Ele. E a gente vai, aí Deus não atende. Eventualmente pode atender, mas não é por causa daquela oração. Né? O importante é o nosso relacionamento. A oração é um relacionamento com o Espírito Santo. muito mais a ver com as demandas de Deus do que com as nossas necessidades. Essa é outra coisa. A gente ora, a gente se relaciona com o Espírito Santo para saber as demandas dele para conosco. Não é o contrário, eu vou falar com Deus para pedir as coisas para mim. Eu, a vida toda, eu vi falar, a pessoa, eu mesmo estava mal de saúde e alguém chega, vou orar por você. Cara, você vai orar para mim? Mas quem disse que Deus não está me pondo nessa situação para eu conversar com ele e ver a demanda que ele tem para mim? Mas a religião fala, vou orar por você. Bom, depende também do que é orar. A gente pode orar para o outro, sabe para quê? Para pedir luz para que o outro tenha um novo nascimento. Luz para que o outro tenha um desenvolvimento espiritual. Então, aí legal. Qualquer um que venha orar para mim, ou eu orar para qualquer um, que é o que a gente está fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando com o público das redes sociais
E estou desejando, em nome de Jesus Cristo, que vocês conheçam Cristo. Cristo em nós. Isso é uma oração, estou pedindo isso. Mas é Cristo que eu estou pedindo em nós. Não é pedir para nós se salvaguardar de alguma coisa, ou ganhar alguma coisa, ou sair de uma situação que o próprio Deus colocou a gente. Para a gente conversar com Ele. Então, quando eu digo que eu estava caindo na cilada do inimigo, fiquei frustrado com algumas coisas, já há alguns anos. E a frustração vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, o que que atacou? O meu fígado. Porque frustração atacou o fígado. Agora, eu que estou errado de ter ficado frustrado. Por quê? Porque, porque a frustração é porque eu não queria aquilo. Mas se Deus quer, e se eu sou filho dele, então vale a vontade dele, como está no Pai Nosso, não a minha. Então eu não podia ter ficado com frustração. Eu tenho que ter misericórdia, é diferente. E pregar. Misericórdia e pregação. Misericórdia e oração para desejar que aquela pessoa tenha Cristo nela. Porque ela vai dizer que tem. Hoje também conversei com uma pessoa, fui falar isso, ela falou: não, eu tenho Deus, eu tenho Cristo. Será? Falou muito rápido. Se eu toda hora me ponho em xeque, porque o Espírito Santo fica me chamando a atenção das bobagens que eu faço, então nós precisamos ver se nós temos Cristo mesmo, que é uma relação espiritual. E se temos, então o que nós estamos aprendendo daquele problema de saúde que a gente tem, aquele problema financeiro que a gente tem? O que, por quê? O que você está aprendendo? Então é uma relação com o Pai, focado sempre em ser cristocêntrico, e ouvir o Espírito Santo que habita aqui. Porque habita? Porque ele é espírito de habitação e de filiação. Então, à medida que eu creio na morte e ressurreição de Cristo, à medida que eu faço uma imersão espiritual e vivo em Cristo, eu digo que Cristo vive em mim, não sou mais eu que vivo. É Ele que manda nas minhas vontades, não sou eu. Mas para isso eu tenho que conhecer as demandas de Deus. Oração é relacionamento com Deus. Oração não é somente aquele tempinho que você gasta falando com Deus. Oração tem algo a ver com o seu viver em Deus. Então, oração é um viver em Deus. Como que eu vou viver em Deus? Em comunhão. Como eu vou ter comunhão? O Espírito Santo. E como eu tenho o Espírito Santo? Com o novo nascimento. Senhores, quem procura com amor Deus, encontra a qualquer hora do dia e da noite, em qualquer lugar. Mas tem que ter decoração. Por isso que as pessoas encontram Deus quando estão lá quase morrendo, estão num problema de saúde. Agora, o que, que o mundo faz? Ah, estou com problema de saúde. Ah, você então tem que ir no médico. Ah, você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Você está com isso, está com aquilo. Bobagem. Porque se você está com problema de saúde, você tem que entender espiritualmente por que, que você tem aquilo. Aí as pessoas vão procurar médico, vão procurar psicólogo. O Filho de Deus vai procurar Deus. O Espírito Santo que habita. E aí, o que, que eu faço? Porque nós aprendemos de maneira religiosa a orar quando nós temos problema, orar pelos nossos problemas. Isso não é correto. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. E muito mais do que apresentar os seus problemas, é conhecer o coração de Deus, o governo de Deus e as demandas de Deus. Porque senão nós vamos sempre achar que a vida cristã gira em torno de nós e dos nossos problemas. Irmãos, a vida cristã, ela gira em torno de uma única pessoa, Cristo. Somente Ele tem primazia, somente Ele tem preeminência. Então, queridos, quanto à mesa do Senhor, o objetivo do inimigo é diluir esta mesa, é roubar o significado. Nós não podemos permitir isso. Aqui em Lucas, no capítulo 22, quando o nosso Senhor instituiu a mesa, eu vou ler apenas alguns textos